E aí, gente? Vocês estão felizes com Deus? Vixe. Vocês estão bem? Não estão precisando conversar? Tá precisando conversar? A gente conversa depois, não tem problema. Enquanto a Duda pega água pra mim, vamos orar mais uma vez. É sempre bom falar com Deus. Eu sei que a gente falou com Deus o louvor inteiro, né? Porque a gente tá louvando pra Ele. Mas vamos orar pedindo pra Ele abrir os nossos corações para receber essa mensagem, que não seja uma mensagem que a Ana carnalmente está falando, mas que o Espírito Santo possa invadir agora, né? Só um minutinho. Amém. Senhor, obrigada por esse momento que a gente passou agora, Senhor, te adorando através dos louvores. Agora nós vamos entrar na palavra, Senhor. Queremos te pedir para que nossos corações estejam sensíveis ao teu toque, Senhor. E que não seja eu, Ana, carnalmente, que está falando agora, mas que, pela tua misericórdia, o teu Espírito Santo venha usar a minha vida, Senhor, para ministrar essa mensagem que foi falada primeiro no meu coração, Senhor. Para que eles possam sentir o mesmo amor que eu senti quando o Senhor falou comigo. Queremos te agradecer novamente por essa oportunidade, Senhor. Amém. Então, eu falei no começo, né, que a gente estava fazendo essa série, né, que é o Descubra, que falou sobre identidade, sobre quem nós somos em Deus. E no começo do culto eu já dei um spoiler, né? Se nós somos inocentes ou culpados. Na verdade, a nossa fiança, ela já foi paga, né? Jesus, ele se fez carne e se doou para que nós pudéssemos ser inocentados, né? Mesmo com tantos pecados. E por mais que isso seja maravilhoso, né? Tipo, mano, muito da hora que Deus, primeiro, ele nasceu. Isso para mim já foi o auge da grandiosidade de Deus e da bondade dele, porque ele deixou o céu para nascer e crescer na terra. Gente, eu falo por mim, mas viver é muito chato às vezes. É bem difícil viver, né? Se manter e tal. Ele ficou 30 anos vivendo uma vida comum, trabalhando como a gente trabalha, para ficar 3 anos pregando, né? E para morrer, acho que para mim é uma das mortes mais dolorosas da história. Foi a morte de Jesus. E ele fez isso para salvar a gente, para nos dar o mesmo título dele, que é o título de filhos, né? Só que sabe a parte triste? É que a gente não aproveita esse privilégio que Deus nos deu. E essa oportunidade que ele tem da gente ser perdoado, da gente ter a redenção. E a gente vive constantemente negando Jesus. A gente fala tanto de Pedro, que Pedro negou Jesus, né? O povo até fala, nossa, que covarde, negou Jesus. Mas a gente nega Jesus todos os dias. E a gente não aceita ser o perdão dele, não aceita ser filho dele. A gente fica negando Jesus o tempo inteiro. Sabe quando tem um vilão de filme que no final ele até... O pessoal fala, não, vamos te perdoar, né? Ou ele tem uma oportunidade de ser do bem, tem a oportunidade de não ser, sei lá, não querer, não ser preso, né? Sei lá. Só que ele se nega. Ele fala assim, não, eu sou vilão, eu nasci assim, eu sou desse jeito, essa é a minha personalidade, isso é quem eu sou. Às vezes prefere até ficar preso do que aceitar a redenção. E é isso que a gente faz normalmente.
Que a gente se pega num cenário que a gente fica constantemente falando que eu não mereço, que essa é a minha personalidade, é meu jeito, eu não mudo, eu não consigo mudar. Isso é quem eu sou. E aí a gente até fala, não, mas eu não nego Jesus. Tipo, nada a ver. Eu negar Jesus? Tô aqui todo culto, né? Tô aqui todo trabalhando quase todo culto nos ministérios. Tô tocando, tô cantando, tô tirando foto, seja lá o que cada um faz aqui, né? Cuida das crianças na salinha. Eu negar Jesus? Nada a ver. E a gente acha que nosso relacionamento com Deus tá de boa, tá super bom. Só que assim, um spoiler. Não tá tudo bem. Não é porque você frequenta a igreja, não é porque você trabalha na igreja que a gente tá sendo o suficiente para ser filho de Deus, que a gente tá fazendo o suficiente para ser filho de Deus. E também não significa que isso é algo consciente, não é algo que a gente escolhe, né? Eu vou negar Jesus. Não é que nem Pedro que negou literalmente. Às vezes é por conta da rotina, às vezes é porque a gente tá no modo automático. Mas aí eu posso falar que não é suficiente, a gente tem que fazer mais, né? A gente está perdendo a oportunidade de ser filho de Deus de maneira plena. E a gente só pode ter essa adoção e se tornar filhos por completo se a gente viver essa redenção por completo. E a pregação de hoje, a mensagem que eu quero trazer hoje é sobre isso. Como que a gente faz para ter a redenção completa? Então, uma dica, né? Se vocês não fazem isso, vou usar o jargão das igrejas de parede preta. Tomem notas. Vamos anotar. Quem gosta, né? Vocês não têm esse costume? Anota. O tema da pregação é essa. Como fazer, qual que é o caminho para a redenção completa? Aí abre lá em Romanos 12. Tem alguém com Bíblia de papel aí? Bíblia de papel? Meu Deus. Não vou negar, porque eu já fiquei muitos anos no celular também. Comprei minha Bíblia esse ano. Minha Bíblia nova, né? Todo mundo achou? Quem não achou, fala misericórdia. Tá, vou esperar mais um pouquinho. Então vamos lá. É Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos, ele é um livro da Bíblia que é muito importante para a gente responder muitas perguntas sobre o que é ser cristão e como ser cristão. Não só Romanos, mas
Eu acredito que Paulo, ele é um grande apóstolo que traz muitos ensinamentos muito claros e explica muita coisa. Então, assim, aconselho vocês lerem as cartas de Paulo, tudo que ele tem que ele usa as palavras dele, né, para trazer com mais clareza o evangelho. Escutem Paulo, que o Paulo era o cara. Paulo era o cara. Depois de Jesus, Paulo para mim é a figura da Bíblia que eu mais me espelho, assim. E quero ser, né? Só que não dá tempo para falar o livro inteiro, então eu trouxe um pedaço, né, que pra gente agora da oficina é o versículo-chave da oficina, Romanos 12, 2. Então, se vocês são oficiners, a gente não decidiu um nome ainda, né, para vocês. Se vocês são da oficina, decorem esse versículo, Romanos 12, 2. E a gente pode começar, então, falando do primeiro versículo, ele já fala, né, rogo-lhes. Rogo-lhes, que é um pedido com insistência. Ele tá quase, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ele tá falando assim, Paulo tá falando assim. Implorando para a igreja de Roma, né, e agora para a gente, algumas coisas que fala sobre essa questão da redenção, né? E aí eu decidi dividir em 3 pontos principais. Então, se vocês estiverem anotando, primeiro ponto, culto racional. O que é o culto racional, né? Ser racional, algo ser racional, significa que é consciente. Então, a gente tem que adorar, sabendo o que a gente está fazendo. É olhar e falar assim, o que eu estou fazendo para Deus? Tipo, o que é ser cristão, sabe? Quando você olha e tem essa consciência. A gente, quando é criança, vem porque os pais chamam, né, e tudo mais, só que depois que agora vocês já são mais velhos, você já tem essa consciência de parar para analisar as coisas e fazer as coisas entendendo o que vocês estão falando. Louvar, entendendo a música, a letra da música que vocês estão falando, né? E aí tem isso acaba trazendo um grande questionamento, que é assim, a gente é cristão mesmo ou é filho de crente? Muitos aqui cresceram com os pais sendo cristãos, que vieram na igreja. Vocês se batizaram, beleza. Só que vocês fizeram isso porque vocês realmente aceitaram Jesus? Porque vocês realmente quiseram e querem viver o evangelho? E isso é difícil, principalmente a gente adolescente fica meio confuso, né? Será que eu realmente gosto disso? Ou eu só me acostumei? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter o culto racional. É vocês pararem para entender o que vocês estão fazendo. E aí Paulo fala que oferecer o culto racional é através do sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos começar falando de sacrifício. Aqui principalmente no Brasil, né, que a gente fala português, sacrifício tem uma palavra tem um significado meio pesado. É um sentido de renúncia, né? Um sentido de perder algo. Vamos colocar assim, como se você estivesse desistindo de algo, né? Aqui eu até trouxe aqui o significado significa desistir de algo por um motivo maior. Envolve um sentido punitivo de perda ou de se privar. E aí muitas pessoas de fora da igreja, né, fala que vocês não estão vivendo sua juventude. Porque vocês vai ficar se privando, não tem nada a ver, né? Só que agora que eu estou estudando teologia, eu vejo que eles trazem muito a tradução original da Bíblia, sabe? E aí eu peguei primeiro, antes de ir para o original, o português ele vem do latim. E aí, no latim, a palavra sacrifício, que seria sacrificium, ela é composta de sacer, que significa sagrado, e ficium, que significa fazer. Então, é o ato de de manifestar algo sagrado, ou de sair do profano
e ir para uma esfera sagrada. Então já fica um significado um pouco mais profundo do que só se privar de alguma coisa, né? Você se sacrificar seria você tornar algo sagrado, tornar a sua vida sagrada. Só que aí no original da Bíblia, no hebraico, a palavra ela tem um significado totalmente diferente. A palavra sacrifício significa korban, e ela significa aproximar-se. E ela é derivada também de karev, que é uma outra palavra, que é aproximar. E significa que o propósito do sacrifício é ganhar intimidade com Deus, se aproximando dele. Olha como saiu do sacrifício brasileiro, que é de simplesmente se privar de alguma coisa, para você se aproximar de Deus. E aí, a gente fala muito, né, que quando, por exemplo, vocês ainda não... Eu acho, né, que vocês não saem em encontros ou coisa do tipo. Mas vamos supor que você vai sair com seus amigos. Você vai sair com seus amigos, você não vai chegar lá fedendo, com uma roupa feia, né? Você normalmente vai tomar um banho, vai arrumar seu cabelo, vai passar um perfume, um desodorante, vai ter uma roupa mais bonitinha, as meninas vai fazer uma chapinha ou vai enrolar o cabelo, né? Vai ficar um pouquinho mais comportado. Principalmente vocês, pessoal mais velho, em nome de Jesus, quando forem procurar um namorado, pessoal mais velho, tá bom? Quando vocês forem procurar namorado, ou quem já namora, você vai encontrar seu namorado, sua namorada, você vai se arrumar, não é? E por que com Deus a gente vai de forma desleixada? E eu não tô falando de roupa, tô falando de vida espiritual. Tô falando de você se aproximar de Deus de qualquer jeito. Você orar quase dormindo. Você trocar as palavras, falar... Ai, Senhor, abençoe os meus pecados. Tipo, você antes de dormir, entendeu? E aí vocês não fazem... A gente, né? Não faz o mínimo de esforço de se aproximar de Deus de uma maneira mais perfeita, porque Ele é perfeito. Então a gente tem essa questão de você se sacrificar. Não é sacrificar de perder alguma coisa. Não, é você se transformar para ser perfeito como Deus é perfeito. Para chegar até Ele da mesma maneira que Ele chega a nós. E aí, dentro disso, o Paulo fala do sacrifício vivo. O que isso significa, né? Que é, na era da lei, lá no Antigo Testamento e tudo mais, antes da morte de Jesus, eles faziam sacrifício através da morte de um animal que tivesse limpo e saudável. Não era qualquer animal. Tinha que ser lá, por exemplo, uma ovelha nova, bem conservada, que ela comendo os melhores alimentos e tudo mais. E eles ofereciam um animal para estar próximos de Deus e serem perdoados dos pecados. Mas o pecado do homem ele só poderia ser perdoado e santificado com o sacrifício de um sangue de outro homem. Né? Por isso que naquela época eles ficavam tendo que matar os animais todos os anos. Porque não era o mesmo nível de sacrifício para o nível de pecado. Porque a gente está matando com sangue animal, não com sangue humano. E aí Jesus veio e entregou o seu corpo. E agora a gente está na era da graça, onde nós não temos que sacrificar um animal. Só que aí tem a questão de não temos que matar, né? Não tem que ter uma morte, porque a morte já teve lá de Jesus e hoje ele está vivo, graças a Deus. Mas é o sacrifício vivo, é se entregar com a sua vida a Deus. Porque a morte já foi com Jesus. Ele já morreu, não tem mais derramamento de sangue. Ele já pagou todas as fianças. Agora é através do nosso sacrifício vivo, através da nossa vida. Em Hebreus 5, 7, ele fala assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Mano, olha que versículo lindo, que passagem linda. Que Jesus, ele veio aqui e ele não só morreu, mas ele orou, ele chorou, ele suplicou a Deus para que nós pudéssemos ser salvos. E quando ele fala de um sacrifício vivo, e não é morto como antes, em Romanos também, que foi escrito por Paulo, fala em Romanos 6:8, fala assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que eles obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, meu Deus, dá até vontade de chorar. Então, assim, Jesus já morreu, não precisa mais matar os animais para ter nosso pecado perdoado. Mas o que a gente pode fazer? Um sacrifício através da nossa vida. Depois, Paulo fala do sacrifício santo. Ele fala que a gente não deve entregar nossa vida para Deus de qualquer forma. Como eu falei, a gente tem que estar apresentável quando a gente vai entregar. A vida de santidade, sem pecado, e sempre se purificando constantemente. Em 1 Coríntios 6, fala assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. E uma outra versão, né, que é mais conhecida: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A santidade que a gente fala não é a questão do santo, que nem tem lá na Igreja Católica, né? O estado de ser santo significa ser separado. Então, quando a gente decide ser santo, significa que a gente não é mais como o mundo. A gente é diferente do mundo, a gente é separado do mundo. E nós fomos separados do mundo a partir do momento em que nos arrependemos e temos um novo nascimento em Cristo. Vocês passaram pelas águas, vocês se batizaram. Isso é um símbolo dessa mudança de vida, né? Só que a santificação tem a santidade e a santificação. A santificação, ela é um processo que é constante. Você tem que estar sempre se santificando. A gente é santo porque nós somos separados e nós estamos sendo santificados porque nós estamos nesse processo todos os dias. De ser limpo, purificado, e é uma coisa que é um processo gradual e contínuo. Você não pode parar. Você não pode, por exemplo, deixar de fazer uma coisa um dia e achar que tá tudo bem, entendeu? A gente tem que buscar todos os dias. Depois, quando ele fala do sacrifício, ele também fala sacrifício agradável. Então, é vivo, santo, e agora o sacrifício agradável. Se a gente seguir as recomendações para fazer o sacrifício correto, automaticamente a gente está fazendo um sacrifício que agrada a Deus. E quando tinha um sacrifício do animal, se Deus aceitava o sacrifício, eles diziam que subia um aroma suave nas narinas de Deus, né? Que o cordeiro, por exemplo, era morto, subia uma fumaça. Então, sentia um aroma suave.
Só que a gente não pode deixar subir um cheiro estranho no altar. Então, às vezes, a gente vem trabalhar aqui na igreja, às vezes nos stories, que a gente acha que é a coisa mais pequena de servir, né? Só que aí você fez um pecado e você nem se importou com isso. Você não se arrependeu, não tá a fim de mudar, provavelmente amanhã você vai fazer de novo. E o cheiro suave? Como que você vai estar entregando uma adoração para Deus, só que sem estar santificado, né? E em 1 João 1, fala assim, 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, aqui fala que a gente tem que confessar os nossos pecados. Na Igreja Católica tem a questão da confissão, né? Que a pessoa chega lá, conta para o padre, aí o padre fala, reza 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso e pronto, tá tudo bem. Aí você fica tipo, tá bom, uma receita de bolo. Aí a pessoa peca de novo, vai lá, confessa pro padre, reza 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria e fica nisso, né? A diferença da gente para a Igreja Católica é que esse confessar não é necessariamente, confessa e tá tudo bem. Mas é você viver uma vida com que você possa contar para uma outra pessoa o que você tá fazendo. Se eu pegar hoje, o seu celular, vocês deixariam eu ver de boa? Se eu colocar uma câmera no seu quarto, sem você saber, vocês ficariam de boa? As coisas que vocês fazem quando ninguém vê. Se você teria coragem de contar para os seus líderes? Qualquer coisa. Se o seu líder pegar e perguntar alguma coisa para você, qualquer tópico, vocês vão ter coragem de contar a verdade para eles? Isso é a confissão. E é muito importante quando a gente tem segurança para conversar com os nossos líderes, para confessar os nossos pecados, porque isso facilita para a gente deixar eles. Porque quando a gente não admite que a gente tem um pecado, quando a gente não aceita que a gente tem aquele pecado, a gente continua fazendo. Só que quando você olha para você mesmo e fala assim, não, eu tenho esse pecado, eu falho nisso aqui. Primeiro você aceitou para você, beleza, confessei, eu tenho esse pecado. Só que você fala para uma outra pessoa, essa pessoa vai poder te orientar, vai poder te ajudar, vai poder te dar forças. E só o ato de você falar para essa pessoa, você vai se sentir tão constrangido que automaticamente você não vai querer fazer mais aquilo. Então, saibam que os seus líderes, eles estão aqui para te ouvir. E ouvir tudo. Tudo o que vocês fazem. Mesmo se for a maior atrocidade. Eles estão aqui para ouvir porque eles são instrumentos de Deus nas nossas vidas para que a gente possa mudar. Eu mesmo tinha áreas na minha vida que eu só comecei a mudar a partir do momento que eu comecei a ficar mais próxima do Lucas e da Elaine. Que eu virei e falei assim, mano, eu não tenho coragem de mentir pro Lucas e a Elaine. Como que eu vou continuar fazendo isso? E se eles me questionar? Eu não vou conseguir mentir. E eu não quero falar a verdade. Eu não quero que eles saibam o que eu tô fazendo. Então deixa eu mudar isso aqui pra eu não ter que mentir. E também, quando eu falar a verdade, tiver tudo bem, entendeu? Então a primeira coisa, né? Falei, são 3 tópicos. O primeiro tópico é o sacrifício. Ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo e ele tem que ser agradável. Agora o segundo tópico.
vontade de Deus. Depois que ele fala do culto racional, o Paulo ele fala sobre a gente viver uma vida dentro da vontade de Deus. E ele divide em 3 níveis essa vontade de Deus. A primeira é a vontade boa. De novo, olhando o original, em grego fala ágatos, que é uma boa constituição ou natureza. É útil. É como se a gente estiver numa vontade boa de Deus, significa que você está fazendo útil. Você está fazendo, beleza, tipo, tá bom. Deus aceitou a sua vida porque Ele é bondoso, entendeu? Não porque vocês foram bem. É como se... Sabe quando você tira 5 na prova? Você passou. Só que é um 5. Às vezes eram 4,5, só que como o professor é bonzinho, ele arredonda. Então, a vontade boa, ela tem essa linha. E é mais por conta dessa empatia de Deus sobre a nossa vida, né? Ele aprova, só que é porque ele é bom, não porque você tá fazendo o seu máximo. Aí a segunda vontade, que é a vontade agradável, que é... Eu não sei se eu vou conseguir ler. Euarestos. Eu acho que é assim, gente. É um nível aceitável, né? A vontade agradável. Você tá fazendo, tá trazendo uma satisfação, Deus está satisfeito, só que não é o seu máximo ainda. Eita. Gente do céu. Toca, Senhor, na vida daquela pessoa. E a terceira vontade é a vontade perfeita de Deus, que é a teleios, acho que é assim, que significa levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, maduro. Ou seja, é viver uma vida que você está atingindo o propósito de Deus na sua vida. Que significa que não precisa de mais nada. A vontade perfeita de Deus, quando você está dentro da vontade perfeita de Deus, significa que você está vivendo o ideal. Você está vivendo o que Deus chamou você para viver. E a gente precisa amadurecer como cristãos, sempre nessa constância, né? No próprio texto, Paulo diz como conseguir essa vontade perfeita. Não se amoldem aos padrões do mundo, mas sendo transformados. Que é o versículo-chave. Qual que é o versículo-chave da oficina? Romanos 12, 2. Vamos ver, fala de novo. Romanos 12, 2, que é para a gente não se amoldar aos padrões do mundo. A gente tem que estar dentro dos padrões de Deus. E agora o terceiro tópico, que eu acho que é o tópico que mais Deus falou comigo. Lembra um culto que a gente teve que chamou Metanoia? Quem lembra desse culto? Acho que foi o primeiro culto. Não, foi o culto pós-acampa, né? Culto pós-acampa. Vocês lembram aquele culto, né? Meu, que culto. E esse terceiro tópico é a metanoia, que é o último tópico para a gente poder ser inocentados, né? Se a gente é inocente ou culpado, para a gente ser inocentados, a gente tem que ter a transformação de uma forma de metanoia, que é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. É uma mudança tão profunda que acontece primeiro de dentro para fora. Que acontece na nossa mente e depois ela transparece nas nossas ações, né? E aí, como conseguir essa transformação? No versículo 3, o Paulo fala que não podemos ter um conhecimento elevado de nós mesmos. O que isso significa? A gente tem que ser humilde, entendeu? Não adianta você ficar falando... Não, porque eu sou super crente. Não, porque, minha vida tá suave. Eu tô tranquila. Essa pregação não é pra mim. Não. A gente tem que ser humilde e tem que
ter conhecimento de si mesmo. Ou seja, vocês têm que entender o nível que vocês estão. Sabe? Tem um pastor que uma vez falou assim: gente, pega uma cadeira, coloca na sua casa, senta e pensa. Para vocês conseguirem ser um crente bom, senta e pensa. Vocês sentar e pensar. Muitos adolescentes não fazem isso, não pensam muito, né? Pega uma cadeira, senta e pensa. O que eu tenho feito de errado? Que nível que eu tô na minha santificação? E para isso, a gente tem que lutar contra o pecado o tempo inteiro. Em Romanos 12 fala que nós precisamos lembrar de Jesus para não desanimar e suportar todas as dificuldades com ânimo. Eu vou abrir aqui. Abre aí também, Romanos 12. Romanos 12. Hebreus 12. Falei errado, gente. Tô com tanto Romanos na cabeça. Abre aí em Hebreus 12. Nossa, gente, nem eu tô achando Hebreus. Achei. Hebreus 12. Eu não vou ler tudo, depois vocês leem em casa. Se eu não me engano, é Hebreus 12 que é o versículo da igreja, né? Hebreus 12, 2 é o versículo da Nova Aliança, gente. Se vocês não sabem, o versículo da Nova Aliança é Hebreus 12, 2. Nossa, que doido! Romanos 12, 2 é o da oficina. Hebreus 12, 2 é o da Nova Aliança. Enfim, bem legal isso. Deixa eu ver que parte que eu vou ler aqui. Que tem... Eu não queria ler tudo, que ele é muito grande. Aqui, ó. Hebreus 12, 3 fala assim: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Depois, o versículo todo, o capítulo todo, ele é muito bom. Mas aqui vocês veem que ele fala sobre a questão de ser filhos de novo, né? A pregação é sobre a gente estar constantemente negando o nosso título de filhos. E em Hebreus fala pra gente não desanimar diante dos nossos pecados, porque a gente não precisou morrer para pagar os nossos pecados, porque ele já morreu. E que pai que não disciplina o seu filho? Que pai que não vai querer que seu filho melhore? E Deus, ele é um pai que quer que vocês sejam melhores. Aí ele fala que nós somos filhos legítimos de Deus e por isso que ele nos corrige, né? Que eu tava falando. É que eu me perdi, gente. Calma aí. Então a gente tem que aceitar a disciplina de Deus e tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha de estar mais próximo de Deus. Aí o segundo ponto sobre como conseguir essa transformação. Paulo, ele fala que a gente precisa estar equilibrado de acordo com a fé. A gente tem que ter fé de que a gente pode ser de acordo com o que Deus quer que a gente seja. Então, primeiro, a gente tem que ser humilde de reconhecer o nível que a gente está, né? Reconhecer onde a gente precisa melhorar e ter fé de que a gente pode ser melhor. Só que, qual que deve ser o nosso alvo? A gente precisa saber qual que é o nosso propósito.
Vocês sabem para que vocês foram chamados? Cada um aqui já sabe. Eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser profeta, evangelista. Vocês sabem? Alguém aqui sabe? Não precisa levantar a mão, porque eu sei que a maioria não sabe. Para a gente ser filho de Deus, a gente tem que saber o motivo do porquê a gente veio para a Terra. E esse tem que ser o nosso alvo. Eu tenho que estar bom o suficiente para ser aquilo que Deus me chamou para ser. Então a gente tem que saber onde a gente está falhando e para onde a gente tem que chegar. Com fé, a gente consegue isso. E a gente tem que, para a gente saber, né, como saber o que Deus quer da gente, qual que é o nosso propósito individual, a gente precisa se dedicar em conhecer esse propósito. Como que você vai saber, né? Porque tem vezes que acontece de vir um profeta aqui e falar, porque você vai ser pastor, mas não é sempre que acontece isso. Como que você vai saber? Orando e lendo a Bíblia. Quer saber qualquer coisa da sua vida? Lê a Bíblia. A Bíblia, ela vai te dar resposta. E em 2 Timóteo 3, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, como eu falei, leia a Bíblia. Vocês querem saber qual que é o motivo de vocês existirem? Leiam a Bíblia. E é a melhor maneira de vocês conseguirem ter atitudes melhores é quando você se enche da palavra de Deus. Porque vocês vão pensar a Bíblia, vocês vão agir conforme a Bíblia. E aí, o terceiro tópico sobre a transformação é a ação. Não existe transformação sem ação. Nada adianta você saber de tudo isso e não tomar uma atitude. E que nem eu falei, a metanoia, ela começa de dentro e ela transforma a sua vida a partir de dentro para fora e transparece. Aconteceu uma coisa comigo esses dias. Eu tava no Jerônimo. Acho que é Jerônimo. É tipo um fast food, só que do Madeiro. E eu tava lá com meu pai, conversando e tal. E tinha um grupo de uma família do lado, assim. Eu nem tava entendendo o que eles estavam falando. Só que na hora eu soube que eles eram muçulmanos. Depois que eu fui perceber que eles não estavam nem falando em português. Eles estavam falando em alguma língua árabe lá. Só que na hora eu percebi que eles eram muçulmanos. Se eu colocar vocês do jeito que vocês estão, em qualquer lugar, na escola, vocês não falar nada, as pessoas vão saber que vocês são crentes? As pessoas vão saber que vocês são cristãos? Eu falo por mim. A gente está transparecendo o nosso cristianismo para as pessoas conseguirem notar Jesus através da nossa vida? Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja. Porque todo mundo aqui é crente, você veio aqui, provavelmente você veio crente também, né? Provavelmente. Tem gente que vem na igreja e não é crente, mas tudo bem. Só que eu falo muito como que os muçulmanos, eles dão um tapa na nossa cara. Porque a fé deles é tão consolidada, eles têm tanta certeza que uma criança com, sei lá, uma criança de 10 anos já sabe o Alcorão completo, já leu, sabe decorado. Eles vão para a faculdade em outro país por 5, 10 anos e eles voltam muçulmanos, do jeito que eles foram. E a gente vai para a escola e já muda completamente, né? A gente vai para a escola, fica 5 horas na escola lá, volta para nossa casa. E lá na escola a gente é uma coisa, aqui a gente é outra. Na nossa casa a gente é outra. Então a nossa transformação, ela tem que ser de dentro, a ponto de transformar o externo também. E eu não tô falando de roupa.
Que, obviamente, uma das coisas que você vê característica no muçulmano é a roupa. Mas não só a roupa, mas tudo. Aí entra aquela questão de, por exemplo, você convive lá num grupinho que só fala palavrão, só fala besteira. Você pode até não falar, mas você só anda com gente que fala besteira. Aí o povo vai olhar e vai falar, você faz parte do grupo. Só que a gente não é para ser diferente. A gente não tem que ser diferente. Isso que eu tô falando ainda como se vocês não falassem palavrão, né? Como se vocês não falassem besteira, porque tem uma grande chance de... Em nome de Jesus, não. Mas tem grande chance de alguns jovens de alguma igreja, não da Nova Aliança, tá? Jovens de outras igrejas que falam palavrão, né? Que escutam música secular com frequência, que só fala baixaria, né? Mas aqui não, né? Nome de Jesus. Aqui não acontece isso. E ser cristão é a gente estar dentro dessa vontade de Deus. E para ter essa vontade, a gente tem que ter o culto racional, que nem eu estava falando antes. Se você não fizer isso, se você não fizer tudo isso que eu falei, ter um culto racional, com sacrifício vivo, santo e agradável, ter a vontade boa, perfeita, boa, agradável e perfeita de Deus, você não vai ser filho de Deus. Então vocês estão negando Jesus, nós estamos negando Jesus todos os dias. Não explicitamente como Pedro fez na Bíblia, mas com a nossa vida. Jesus, ele fez tudo o que ele fez para você pecar em coisas tão pequenas. De verdade. Tem coisa tão pequena que a gente pode deixar de lado, que é tão fútil, que é tão simples de você deixar de lado. E um exemplo muito grande da redenção é o filho pródigo, né? O filho pródigo da Bíblia é uma história muito bonita, que eu falei no começo da pregação que às vezes a gente não se sente merecedor da graça de Deus. Essa mensagem, ela falou primeiro comigo, tratou muito a minha depressão. Porque eu sou uma pessoa que eu me sentia muito insuficiente, eu me sentia até que eu não merecia. Eu já quis continuar vivendo certas coisas, porque eu falo, é isso que eu mereço mesmo, eu mereço estar num ambiente ruim mesmo, eu mereço estar num relacionamento ruim mesmo, porque é a única coisa que eu mereço, não mereço uma coisa melhor. E o filho pródigo passa por isso, né, em Lucas 15. Eu não vou ler, mas depois vocês leem Lucas 15, Lucas 15, 11. Ele, no final, quando ele percebe o tanto de cagada que ele fez, ele vai voltar para casa do pai e ele fala assim, eu vou lá, vou voltar para ser um empregado, vou ser um escravo do meu pai, porque eu não sou digna de ser filho. Tipo, olha o tanto de coisa que eu fiz. Só que na hora que ele volta para casa, o pai fica tão feliz que faz uma festa com as melhores coisas que ele tinha. Veste o filho com as melhores roupas, dá as melhores joias e fala, você é o meu filho que estava perdido e voltou, estava morto e voltou à vida. Então a gente tem que saber que nós somos sim merecedores, mas não porque a gente merece, porque a gente é bom, mas porque Jesus nos perdoou antes da gente ser cristãos. Jesus nos perdoou antes de você ser bom. Jesus nos perdoou quando a gente estava fazendo cagada. Você tem direito de ser filho de Deus. Não importa o quanto de cagada que você fez. Jesus, quando estava sendo crucificado, perdoou um bandido que estava sendo crucificado junto com ele. Um cara que provavelmente deve ter matado, deve ter roubado, deve ter feito as maiores atrocidades a ponto da punição dele ser a morte. E na cruz ele perdoou. Porque não é sobre quem você é, mas sobre quem Jesus é. E quanto mais de Jesus você tem dentro de você, mais perfeito você vai ser, assim como ele é perfeito. Então, não queira ser suficiente para o mundo.
Não queira ser bom. Sabe? A gente fica se sentindo tão mal porque a gente não consegue fazer o que as pessoas esperam da gente. Falo por mim mesmo. A minha depressão, ela vem muito desse fato de eu me sentir insuficiente, de eu não conseguir terminar as tarefas que eu tinha que terminar, ou de eu sempre estar decepcionando alguém. Eu sempre sentia que eu estava decepcionando os meus pais. Eu sempre sentia que eu estava decepcionando os meus amigos. Só que Jesus olhou para mim e falou: meu, você nunca vai me decepcionar, porque eu te amo, independente de qualquer coisa que você faça. E pra gente ser filho, a gente tem que receber essa graça, porque foi de graça, e tem que receber esse perdão. Só que aí entra um ponto que vou dar até um spoiler da próxima série que a gente vai fazer. Entra um ponto muito difícil, que é o pecado, né? O pecado é muito difícil. Em Tiago 4:7, fala para resistirmos o diabo e ele fugirá. Então, para a gente viver não viver uma vida de pecado, a gente tem que resistir às tentações. Só que como que o capeta vai fugir se você fica indo atrás? Como que o inimigo vai fugir de você se você fica indo atrás do pecado? Como que você vai parar de mentir se você não para de omitir? Como que você vai fugir da imoralidade sexual se você anda numa rodinha que o povo só fala coisa imoral? Como que você vai fugir do erro se toda vez que você tá sozinho, quando ninguém tá vendo, você busca errar? E deixa eu te contar uma coisa. Quando você tá sozinho, Deus tá vendo. E pior, o inimigo tá vendo também. E o inimigo, ele tá esperando qualquer brecha. Não precisa ser grande, você não precisa pecar. Na Bíblia fala pra gente fugir dos embaraços e pecados. Tem coisa que não é pecado, mas ele pode ser a borda do penhasco para você poder cair. É a linha bamba, sabe corda bamba? Já andaram de corda bamba? Se a gente fica brincando com o diabo, gente, o diabo entra na nossa vida. E ele veio para matar, roubar e destruir. Até mesmo em coisas que a gente acredita que é bom. Por exemplo, o casamento é de Deus. Deus implantou um casamento. Deus falou que nós temos que casar. Tá. Aí você tem o sonho de casar. Lindo, casem, maravilhoso. Só que aí você fica entrando em qualquer relacionamento medíocre para cumprir uma coisa que você acha que Deus está falando para você cumprir. E quando você vê, isso tá te afastando de Deus. Tem tantas vezes que a gente faz coisas achando que a gente está fazendo bem, achando que a gente está fazendo a vontade de Deus. Não, porque eu vou evangelizar o meu amigo. Meu amigo não é crente, mas eu vou evangelizar ele. Eu vou levar ele na minha casa, mas é para evangelizar ele. Não, eu vou falar, ele vai aceitar Jesus. Tá? Brinca com o diabo, brinca. Anda na corda bamba para vocês verem. A gente acha que a gente é forte, mas a gente não é. E que nem eu falei, para o diabo fugir, a gente tem que resistir. E o diabo não vai fugir se você tá indo atrás dele. Entendeu? O diabo tá aqui, ó. Aí você vai lá e anda perto dele. Você acha que ele vai fugir? Gente, pelo amor de Deus. Em Romanos 5:6, vou até pedir para vocês abrirem aí. Romanos 5. Finalzinho do Romanos 5.
final de Romanos e depois o final de Romanos 5 e o começo de Romanos 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, Romanos 5, 20. No finalzinho ele fala assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Eita, gente. Tá. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, aqui tá falando que onde a gente acha que nosso pecado é muito grande, mas a graça vem maior ainda. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que Paulo, ele não termina no capítulo 5. Olha o capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E aí ele continua falando um monte de coisa e dando paulada, né? Paulo dá muita paulada na igreja de Romanos, na igreja de Roma, né? E tá dando paulada na gente também. Não significa que a graça de Deus é tão grande que você pode continuar pecando. Eu vou pecar, mas Deus vai me perdoar, tá tudo bem. Não. A gente não pode ficar com essa mentalidade. Abre aí também em Efésios 2. Efésios 2 fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, a gente se acha muito imerecedor da graça de Deus. A gente acha que a gente não merece coisas boas. Principalmente quando a gente tem sintomas depressivos, a gente fica pensando, eu tô numa amizade que não me faz bem, mas, é a única amizade que eu mereço. Eu tô num relacionamento que não me faz bem, mas é o que eu mereço mesmo, tá tudo bem. Só que isso vai te afastando de quem você é. E não só de quem você é como pessoa, mas de quem você é em Cristo. Às vezes tem coisas que vocês acham que é bom. É faculdade. Nossa, eu vou fazer faculdade porque todo mundo fala para eu fazer faculdade porque eu tenho que ser alguém na vida. Só que se isso for fazer você ficar longe de Deus, o que é um diploma perto de uma eternidade que vocês podem perder longe de Deus? O que é um casamento, um namoro diante da eternidade? E eu falo isso porque essa mensagem ela tocou muito forte na minha depressão, sabe?
Porque muitas vezes eu aceitava viver daquele jeito. Tipo, eu aceitava o que tinha pra mim. Ah, é só isso que eu tenho mesmo. Ah, eu não vou mudar porque eu sou desse jeito. Eu cresci assim, é minha personalidade. Tipo, não faz sentido eu querer mudar. Ah, não tem como eu mudar. Eu nasci desse jeito. Gente, o Senhor, ele conseguiu vencer a morte. Você acha mesmo que ele não consegue mudar seu espírito de mentira? Seu espírito de fofoqueiro? Ou tantas outras situações que eu nem vou entrar muito a fundo, mas coisas que você acha que é instinto, que eu sou assim, eu nasci assim, e eu vou ser assim para sempre. Deus, ele pode tocar em qualquer área da sua vida, se você estiver disposto a deixar ele tocar naquela área. E como que a gente faz isso? Confessando os nossos pecados, entendendo onde a gente está, o nosso nível, tendo humildade de reconhecer que a gente não é nada. Que a gente não é nada. Mas a gente não precisa ser nada, porque ele é tudo. E a partir do momento que ele preenche a nossa vida, todos os vazios e todos os lugares que a gente se sente perdido, que a gente se sente como se nada fizesse sentido, vai fazer sentido. Porque o sentido é viver para Jesus. A gente está aqui para viver para ele. Que horas são? 9 horas já? Eu tinha mais versículos para pontuar. Ezequiel 36, 26. Tem Romanos 10 também, que dava para ler o capítulo inteiro de Romanos 10. Então, além da gente ter a ação de mudança, a gente também tem que agir conforme nosso propósito. E a gente tem que assumir o nosso chamado. Se você não sabe qual é o seu chamado, procura. Vai se ter mais intimidade com Deus para entender. Senhor, o que o Senhor colocou na minha vida que eu tenho que ser? Quem eu devo ser? Porque eu não faço ideia do que eu tenho que ser para a sociedade. A sociedade me acha doida. Falo de mim, por exemplo. Todo mundo me chama de doida. Ah, é que você é doida, é maluca, desparafusada da cabeça. Tipo assim, beleza. Pensa isso aí de mim. Deus, o que o Senhor pensa de mim? O que eu tenho que ser conforme o Senhor quer que eu seja. E você só vai saber disso tendo intimidade com Ele. E para ter intimidade com Ele, você tem que ter o sacrifício. Para poder viver a vontade de Deus, você tem que se sacrificar, que é doar a sua vida em prol de Deus. E tem alguns versículos rapidinhos que dá para eu ler aqui. Apocalipse 1:4, ele fala que João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Salmos 51:10 fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o espírito estável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Desenvolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Esses versículos e muitos outros, eles têm que ser uma oração na nossa vida. A gente tem que pedir para Deus todos os dias, para que o nosso coração seja puro, para que nós possamos ser obedientes e para então a gente poder ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo. A gente levar esse amor e essa graça que o Senhor derramou nas nossas vidas para as outras pessoas também. Para que a gente entenda
Nós não somos nada. Só que a gente não precisa ser nada. A gente só precisa ser o que Deus chamou você para ser. E assim você vai começar a entender o sentido da sua vida. E aquela dor de imaginar que eu não tenho por que viver, que muitas vezes acontece, a gente sente isso, aquela vontade de falar: Deus, eu não faço a menor ideia por que eu tô nessa terra, e eu sinceramente eu só queria não viver mais. Essa dor, ela some quando você consegue entender que o motivo de você estar aqui não é para você ser bom conforme os padrões do mundo, mas você viver o que Ele chamou você para ser. E quando você começa a receber Jesus mais fundo no seu coração e começa a deixar de lado os padrões do mundo, as metas que o mundo quer que você alcance, tem um fardo tão leve que, sabe, sai aquele fardo pesado de ser alguém na vida e ser alguém em Deus. E em Atos 20, 24, que inclusive a gente chamar o louvor aqui já. Em Atos 20, 24 fala que: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A gente precisa reconhecer que a nossa vida ela não tem valor. E a gente existe só com o propósito de ser testemunhas de Jesus. As pessoas precisam ver Jesus através das nossas vidas. E ser cristão é isso. Ser parecidos com Cristo e carregar o nome dele por onde a gente for. Eu também queria falar de outros, por exemplo, Hebreus 10 também, que é uma passagem muito linda. Romanos 8. Romanos 8 eu vou até abrir, porque esse versículo, ele foi um versículo que me deu muita força para viver, sabe? Quando eu tava mais, assim, nos meus piores dias. Fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, a terra, tudo, os passarinhos, o mar, ele está esperando ansiosamente para que você seja finalmente filho de Deus. Tem muitos versículos aqui em Romanos 8. Romanos 8 ele é muito bom, ele mexeu muito comigo sempre. E depois leiam Romanos 8. Romanos 8, de verdade, leiam Romanos 8 com muito carinho, porque é um versículo, um capítulo assim que ele me deu força, sabe? Me deu força para viver. Essa mensagem, ela falou muito comigo primeiro, sabe? Eu escrevi ela já faz um tempo, já faz uns 2 meses. Que eu tava voltando a ter, assim, recaídas depressivas muito fortes. Foi quando Deus falou assim pra mim, né? Que o meu maior gatilho era sempre me sentir insuficiente. Não me sentir boa. Sentir que eu tô sempre decepcionando todo mundo. E era sempre os meus episódios de não querer viver mais, que eu falava: Senhor, eu só quero ir embora, sabe? Me tira logo daqui, porque eu não aguento mais errar com as pessoas. E aí ele falou pra mim: você não precisa ser boa para as pessoas.
Você não precisa ser suficiente. Você só precisa ser que nem eu e receber a graça. Você é minha filha. Você já é filho de Deus. Você não precisa ser bom para ser filho de Deus, porque Ele já te deu esse direito antes de vocês aceitarem. A única coisa que a gente pode fazer é viver com um sacrifício da nossa vida, de realmente nos purificarmos e nos santificarmos para estar cada vez mais próximos dele de uma maneira mais digna. E assim ele vai preencher todos os sentimentos que a gente se sentia vazio, todo o espaço que a gente se sentia vazio.